TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates, programa que é apresentado todas as noites, pelo menos 3 vezes por semana apresentado com programas novos e depois a reprise sempre às 7 da noite. O programa conta com a participação e os nossos agradecimentos da Loja Identidade Homem, que auxilia na formatação deste cenário. E o programa de hoje traz a presença do promotor Sérgio Diefenbach, promotor que está assumindo a promotoria e o Ministério Público, vara especializada da Justiça da Comarca de Lajeado. Tudo bem, promotor? Boa noite. Tudo bem, Paulo Rogério. Boa noite. Do que se trata? Quais são as especificações na atuação por parte da promotoria especializada? Olha, a promotoria especializada, ela nasce praticamente depois da Constituição Federal, quando o Ministério Público recebeu uma gama de atribuições de defesa de interesses coletivos e novos direitos que antes da Constituição não eram tão claros. E o Ministério Público, antes disso, era conhecido mais como o promotor do Tribunal do Júri, o promotor acusador, ou o chamado curador de família, que cuidava das separações, enfim. Com a Constituição surgindo direitos novos, direitos difusos e coletivos, e atribuído ao Ministério Público essa função de defesa, houve a necessidade de criarmos promotorias já especializadas nestas áreas específicas de direitos coletivos. E assim nasce esse nome, que é promotoria especializada, e às vezes nós brincamos que é especializada em assuntos gerais, porque ela termina abarcando quase todos os interesses coletivos. Hoje, aqui em Lajeado, por exemplo, essa promotoria ela atua então basicamente com o direito da infância e juventude, na área de proteção, meio ambiente, toda a questão ambiental, desde o crime até a questão da indenização civil, direitos do consumidor, patrimônio histórico e também estamos com saúde pública. Entre estes assuntos, entre estas situações de atuação, quais aquelas que o senhor tem uma preocupação maior para começar o trabalho? No carro forte desta promotoria sempre está com a infância e juventude e meio ambiente. Nós temos um apreço especial pela matéria e é dentro dessas promotorias talvez o que mais demande serviço, que é infância e juventude na área de proteção, educação, direito à educação, que é um direito que nós ainda temos ele formalmente garantido nas leis e nas estruturas, mas ainda temos uma defasagem muito grande no Brasil, em termos crianças e adolescentes em idade defasada na escola ou fora da escola, e nós entendemos esse direito como fundamental para alavancarmos uma sociedade diferente. Se nós nos conformarmos com uma educação precária ou de pouco acesso, nós vamos ter que nos conformarmos com um país de terceira qualidade também. Então é um direito considerado por nós como fundamental, essencial e prioritário. E também, paralelamente a isso, o direito ambiental, né? A defesa do patrimônio ambiental, especialmente na nossa região, que é cortada pelo rio Taquari e tem características muito importantes, também é a segunda área prioritária dentro da nossa promotoria. Quando o senhor fala em infância e juventude, envolve o atendimento através das escolas de educação infantil, as creches? Inclusive, é um dos temas que ele é permanentemente discutido pelo Ministério Público e todos os municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque, em regra, acredito que 90% dos municípios não consigam atender 100% da demanda, embora haja previsão legislativa de que essa meta seja atingida. Então, sempre se está em acompanhamento, tentando ajustar com as secretarias de educação para que tenham um levantamento efetivo da demanda, da carência, qual é o déficit, qual é a chamada lista de espera, perspectivas de futuro, ou seja, nós temos que ter no município uma previsão de quantas crianças estão nascendo por ano, qual é, dentro de 5 anos, quantas vagas terão que ser aumentadas, e tentando, dentro dos limites legais e orçamentários, conduzir o município a que ele preencha e atenda essa lacuna que é nacional. Em síntese, toda a criança ou todos os pais têm direito a ter uma vaga numa creche? Sim. Sim, é um direito que não é atingido hoje na plenitude. Nós temos ciência que é um direito que hoje não é atingido na plenitude. Os municípios têm criado alguns critérios que são questionáveis, mas têm sido considerados aceitos diante do impacto orçamentário que isso causaria no atendimento integral. Então, os municípios criam, por exemplo, mães que estejam trabalhando
é um requisito, residentes, obviamente, no município, fora outros, inscrição, adequação na área territorial, e, em consequência disso, tantas crianças não estão tendo creche porque não preenchem esses requisitos. Outros tantos, Paulo Rogério, preenchem todos os requisitos e, mesmo assim, não encontram vaga nas creches, nas escolas de educação infantil existentes. É uma demanda não atendida. E o Ministério Público tem sido assim, muito cauteloso na condução desta área. E isso nós aprendemos, de certa forma, nesses 20, 30 anos depois da Constituição Federal. Porque se nós pensássemos que conseguíssemos adimplir todos os direitos constitucionais com uma caneta de uma sentença judicial, nós teríamos resolvido os problemas do mundo. Sabemos que não é assim, sabemos que o orçamento é restrito, sabemos que tem que haver um planejamento. Então, a postura do Ministério Público tem sido de se aproximar das secretarias de educação e observar um movimento no sentido de ampliar essas vagas. Havendo esse movimento, a gente materializa isso e acompanha e concorda que aconteça paulatinamente no tempo. Não é pretensão nossa que de um ano para outro se abram 400 vagas de educação infantil, porque sabemos da inviabilidade financeira e administrativa disso. Em 2011, por força de uma ação do Ministério Público, foi conseguido o transporte escolar para alunos da rede pública. No ano passado, no segundo semestre, houve alguns probleminhas envolvendo o pagamento. Como é que está acontecendo agora em 2013? Nós continuamos acompanhando, são dois tipos de situações diferentes. Aqui em Lajeado é uma especificidade, graças a uma ação que o colega Neidemar ajuizou à época, e até onde acompanha a nossa fiscalização, esse pagamento tem sido feito de forma adequada aos alunos do ensino médio que residem no município de Lajeado. Alguns problemas nós encontramos na área rural, nos municípios que integram também a comarca de Lajeado, né? Forquetinha, Santa Clara, também tem algum problema assim, no sentido de não se pagar a integralidade. É um convênio feito entre o município e o Estado e é uma briga muito antiga entre esses dois entes da federação. O Estado repassa uma verba, o município diz que isto é insuficiente e termina não completando a integralidade do pagamento desse transporte. O que nós estamos buscando fazer? Buscando que o município cumpra, pelo menos integralmente, o acordo feito com o Estado. São contratos feitos em que ele se compromete a garantir a integralidade do transporte rural aos alunos que moram na zona rural e têm que vir até uma escola centralizada. E esse direito está sendo garantido. Alguns cobram uma diferença e nós pretendemos, em breve, extinguir essas diferenças também. Isto em escolas municipais, escolas públicas municipais e escolas públicas estaduais? Da mesma forma, independente da natureza da escola. A partir de 3 quilômetros de distância da escola? E não há um critério exato da distância da escola, isso é uma avaliação que você faz caso a caso. Nós não estamos tendo esse rigorismo de estabelecer os 3 quilômetros, estamos observando a malha montada por cada município. Muitos deles aproveitam o transporte público comum e pagam a passagem àquele estudante. Então, é uma forma alternativa. Semana retrasada eu conversava com o prefeito, se não me engano, era de Sério, por exemplo. Então, há locais que são de dificílimo acesso e nenhuma empresa aceita a licitação para ir até aquele local. Naqueles casos, o município mesmo está alugando veículos e fazendo esse transporte. Então, cada peculiaridade regional tem que ser observada e verificado, primeiro, a legalidade, segundo, a razoabilidade da situação. Nessas questões, nós não tratamos assim com muito corte exato, 3 quilômetros, 2 quilômetros. Alguns casos será mais, outros será menos. Alguns é possível passar na porta da casa, outros têm que andar 3,5 quilômetros. Eu não vou ajuizar uma ação por meio quilômetro, por exemplo. A partir de 2014, vão ocorrer algumas alterações na questão de distribuição e responsabilidade conforme a faixa etária do aluno e conforme a escola que ele está frequentando. Hoje, o sistema de escolas infantis é de responsabilidade dos municípios. O ensino fundamental também, o ensino médio é por conta do Estado. Depois o ensino superior é por conta ou da federação ou por conta da pessoa que quer continuar o processo de graduação. Tem alguma perspectiva de mudança antes disso aqui na região, essa distribuição? Não, são distribuições que estão se adaptando, né? Esses entes da federação, eles estão buscando adaptação, é muito lento, é um processo custoso de ajuste de orçamentos, de
percentual que cada um investe na área, mas eu percebo assim com muito bons olhos. O Rio Grande do Sul sempre foi destacado nesse aspecto de organização e de estrutura escolar, especialmente na rede estadual. Então não estou antevendo problemas graves nessa área. O município tem reclamado que está ficando pesado a questão das creches, até pelo custo e pelo número cada vez mais. Hoje, pelo menos agora para 2013, há uma projeção de nascimento médio de 700 crianças. Existiam 700 mulheres gestantes até poucos dias atrás. Isso o município tem previsão que não vai ter condições de arcar sozinho. Bom, são gestões que devem ser feitas na famosa divisão de poderes, esta reforma que os prefeitos tentam buscar sempre junto à Constituição Federal, inclusive na questão municipalista, de que os municípios realmente terminam abarcando muita responsabilidade e pouco recurso. O Ministério Público nessa questão não tem poder de intervenção, de modificar a lei. A lei é modificada pelos caminhos políticos e administrativos e depende muito da força dos municípios, FAMURs, organizações municipais, de modificarem a partição de investimento nessa área. Por hora, é obrigação do município. Uma pergunta constante por parte dos pais e até mesmo por parte de alguns alunos: até que idade, por força de lei, o adolescente tem que estar frequentando uma escola? 18. Não é mais até os 16 ou os 14? Não. O adolescente ele tem que estar estudando, ele tem que concluir o ensino obrigatório, aí temos o ensino fundamental, temos o ensino médio. O que nós temos feito nisso, Paulo Rogério? Muito bom tu teres tocado nesse tema, que nós temos visitado escolas e participado de reuniões com o Conselho Tutelar, e Lajeado tem uma especificidade muito interessante, ou seja, muitos adolescentes trabalhando. E às vezes vem aquela demanda, olha, pede para o promotor para ele deixar o menino trabalhar. Nós não somos contra o trabalho em hipótese alguma, desde que ele seja regularizado dentro das condições que a própria lei trabalhista prevê, ou seja, ele pode trabalhar na condição de aprendiz, ele pode trabalhar e pode estudar. O movimento que nós fazemos é que nós consigamos mudar uma cultura de pouco estudo. Não quer dizer que o estudo garanta nada na vida da pessoa, mas é um anteparo necessário, sem o qual ele seguramente irá sofrer lá adiante. Eu cito seguido o exemplo de muitos adolescentes que estão hoje parando de trabalhar na 6ª, 7ª série, de estudar, e começam a trabalhar ou numa pequena fábrica, ou numa indústria, ou nas lavagens de carro, acontece muito, ou nos supermercados, ou serventes de pedreiro, ou na carregamento de frango e atividades dessa natureza. Ora, essa mão de obra, ela é procurada justamente porque ela é nova, forte e barata. Esse adolescente, seguramente, dentro de 5 anos, ele estará contraindo algum problema físico e não será mais interessante para esses empregadores. E ele terá que ir para a rua ou para um mercado informal, dando espaço a novos adolescentes que estão ocupando. E isso nós geramos uma legião de jovens, de rapazes que não atendem à demanda de uma indústria especializada, e nós ouvimos toda hora, olha, tem vaga, mas não está qualificada. Por que não está qualificada? Porque aquele rapaz que deveria estar se qualificando, ele parou de estudar antes e começou a trabalhar num subemprego. E perde-se uma geração nesse tempo. Isso é uma característica do Brasil todo. E a nossa região, como ela é muito rica em emprego, acontece mais ainda. Dia desses eu entrei numa escola e havia cartazes por toda a escola de propaganda de emprego. Dizia, venha trabalhar conosco, nós damos bolsa isso, bolsa aquilo, salário de tanto. O adolescente sai correndo da escola e vai para dentro da empresa. E são questões que nós pretendemos trazer para a comunidade discutir juntos. Nós temos identificados quem são esses empregadores, não com a intenção de punir ou reprimir o empregador, mas para trazê-los ao nosso lado, ou seja, garante o emprego, mas ele pode estudar à noite, pode estudar no EJA, pode estudar de uma forma alternativa que ele mantenha o seu sustento, mas não entre em defasagem escolar, porque ela é muito prejudicial no futuro. Essa questão envolvendo o 2º grau ou então o ensino médio um pouco mais profissionalizante, que é uma proposta inclusive das escolas públicas estaduais, a infrequência escolar, que é outra situação que a Promotoria Pública tem trabalhado com força, são assuntos que nós vamos retomar no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje à noite trazendo a presença do promotor Sérgio Diefenbach, que está assumindo a promotoria especializada
na Justiça de Lajeado. Promotor Sérgio, do bloco passado para esse bloco, nós ficamos de voltar a abordar a questão da infrequência escolar. Trabalho que foi começado pelo promotor Facchineto e que tem trazido alguns resultados positivos. Como é que tem sido? Como é que tem evoluído? Olha, isso é um movimento do Ministério Público em todo o Rio Grande do Sul. E Lajeado tinha, na pessoa do colega Neidemar, assim, um dos trabalhos mais empenhados nessa questão. E nós estamos tentando dar sequência na medida do possível. Como eu te disse antes, é considerado uma das nossas áreas prioritárias. Nessa linha, Paulo Rogério, é muito importante nós falarmos sobre a escola, porque a escola ela é um mundo de direitos à parte. Ela se constitui de um organismo absolutamente complexo que envolve desde a remuneração dos professores, passando pela estrutura física das escolas e chegando na estrutura das famílias e que tipo de suporte que dão aqueles alunos que chegam à escola. Me parece, isso é uma posição muito pessoal, que a nossa sociedade em geral ainda não consegue pôr olhos para a escola com o valor que ela deveria ter como estratégia de nação. A escola deveria ser o ponto prioritário e principal de investimento em qualquer região. E não é isso que nós percebemos, não é isso que nós enxergamos no dia a dia. Nós ainda temos em Lajeado, por exemplo, uma rede municipal muito boa, muito bem estruturada. Mas tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais, basta uma visita a esses locais para a gente perceber quanta coisa poderia haver melhor em benefício da educação como um todo. Há escolas estaduais que algumas estavam caindo. A escola Fete Filho, se não me engano, foi reconstruída 2 anos atrás e ainda tem um pavilhão em situação quase que de risco. A escola Santo Antônio, por exemplo, tem um prédio maravilhoso, uma estrutura física construída ótima, mas ela padece, a visita à escola Santo Antônio ela é impressionante, porque ela está muito gradeada. O CIEP. O antigo CIEP. Muitas grades, muitos vidros quebrados, muita depredação, e se percebe assim que é uma escola que mereceria, não só pelo tamanho da escola, pela história da escola, mas também pela região onde ela está inserida, que ela é uma região sensível, mereceria ser talvez o nosso ponto de maior investimento. E é nessas horas que nós deveríamos ter um pouco mais de sensibilidade orçamentária nessas coisas, porque às vezes fica o seguinte, olha, o município não pode investir porque a escola é do Estado. O Estado não pode investir porque tem outras tantas em todo o Estado e não poderia priorizar uma, e aí nós vamos nos conformando, Paulo Rogério, nos conformando com o perdão da palavra, com a mediocridade, né? Mediocridade no sentido de que é uma coisa média e parece que não pode melhorar. Mas como não pode melhorar? Nós temos que caminhar em busca da melhora da escola. E aí há um sem número de atividades que se interligam e se cruzam, e por trás delas está o direito à educação de crianças e adolescentes que moram naquele entorno. E nós ainda gostaríamos de ver um empenho maior coletivo, seja como círculos de pais e mestres, como associações comunitárias, as associações ativas que existem da sociedade organizada em Lajeado poderiam sim olhar mais para dentro das escolas, observar algumas oficinas que poderiam ser implantadas lá. Eu não sei se tu já viste ou teve oportunidade de assistir, mas existe uma banda municipal, se não me engano, na escola FOC, a Francisco Oscar Carnal, que é maravilhosa aquilo. O efeito que uma banda causa dentro de uma comunidade escolar, ele é enorme, porque ele gera integração, ele gera respeito, ele gera senso coletivo, ele gera uma série de coisas. Assim como um time de futebol, um time de voleibol, um laboratório, uma quadra adequada, uma sala de projeção, enfim, recursos que hoje estão saltando aos olhos, que aqui a Univates dá show desses recursos, eles têm que chegar mais perto da base da nossa sociedade. Nós ainda estamos devendo isso. Nós ainda nos limitamos muito ao recurso do giz, do quadro e da garganta do professor. O professor hoje é um profissional absolutamente desgastado. Desgastado num primeiro momento quanto ao salário.
Os professores, eles precisam trabalhar, e não há quem não conheça um professor na sua família. Minha mãe foi professora, tenho vários amigos professores. O professor termina trabalhando em 3 turnos, 4 turnos em 2 escolas, nunca encontra um professor de uma escola. Pode observar, nós não temos mais aquele grupo de professores daquela escola. Por quê? Porque ele cumpre 40 horas aqui, mais 20 horas no município, não sei quantas horas no estado. Na hora de folga ele ainda dá na aula particular e estuda à noite aqui na Univates. Isso é mais ou menos uma regra. Ou não há ser humano que não se estresse diante disso. Somado a essa sobrecarga de trabalho, é inegável que o professor teve uma perda de autoridade dentro da escola. Uma perda de autoridade que reflete, em alguma parte, dessas conquistas do direito à educação. E isso é um tema que eu pretendo ter a oportunidade de trabalhar muito com os professores aqui da nossa região, porque se misturou muito o direito à educação com perda da autoridade. Então, hoje, em muitos casos, o professor tem medo do aluno, tem medo do promotor, tem medo do conselho tutelar, e ocorre um jogo de ameaças e o professor vai ficando acuado. E muitas vezes um aluno absolutamente desequilibrado dentro da sala de aula manda mais que o professor ali dentro, e o professor perdeu a autoridade. Então imagina o quadro que pode ir se formando. Se eu tenho um professor mal remunerado, mal estimulado, sobrecarregado, e uma escola, uma sala de aula superpovoada e com pouco interesse por aquela sala de aula. Sim, porque esses alunos que nós estamos rebanhando, correndo atrás, indo atrás para que voltem a estudar, muitos deles voltam à escola com má vontade. Alguns dizem, olha, eu vim aqui só para o promotor não me incomodar, ou só porque o conselho tutelar, ou só para o meu pai não prestar serviço à comunidade. Alguns dormem na sala de aula. Isso não seria o mais grave. O mais grave é aqueles que não dormem, aqueles que incomodam dentro da sala de aula. Então o professor precisa sim ter o resgate do domínio da sua área. Ou seja, dentro da sala de aula, a autoridade é o professor. O professor tem que ter a autoridade legítima de retirar o aluno da sala de aula, se for necessário, a critério dele. E isso é um processo que nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo, nós temos que conversar muito este sistema. E nisso eu pretendo inserir mais ainda o Ministério Público na questão do diálogo. Óbvio que nós não temos tempo de conversar com todas as salas de aula, com todas as escolas de toda a área do município. Mas nós queremos ter um diálogo muito claro, muito franco, de que o professor consiga entender quais são os seus direitos, qual é o limite da sua autoridade. Muito se discute sobre a expulsão do aluno da escola, que é um outro ponto muito nevrálgico que existe. E veja bem, Paulo Rogério, 20, 30 anos atrás, esta era a principal autoridade do professor e da escola. Ou seja, não está bem, te expulso. Né? Estás expulso e pronto. O que é que você constatou com o tempo? Que essa expulsão gerava uma legião de pessoas que estavam mal educadas e terminavam sendo educados. Educados por quem? Educados pela rua, pela esquina, pelo crime, pelo trabalho ilegal, e retornavam à sociedade fazendo mal àquela própria sociedade. Então isso é consenso no mundo inteiro, que o lugar de criança e adolescente é estar aprendendo dentro da escola. Ele nunca para de aprender. A questão é quem é que vai estar ensinando. Eu prefiro que ele esteja dentro de uma sala de aula ou dentro de um ambiente da escola, aprendendo com bons exemplos dos professores e outros colegas. Prefiro isso a que ele esteja aprendendo na rua, com o tráfico, com o crime, com a esquina, com a praça, com a ociosidade. Agora, esse surgimento desses direitos, ele retirou um tanto da autoridade do professor. Retirou. E nós tivemos erros e equívocos na condução disso, e que terminou gerando professores absolutamente enraivecidos com o próprio sistema. Eu não tenho constrangimento nenhum de dizer, e eu sei quando vou conversar com as escolas, que há uma certa antipatia da promotoria, do próprio conselho tutelar, pelo ambiente escolar, porque sempre que eles pedem a nossa ajuda, nós dizemos, olha, isso não é caso da nossa ajuda, é uma questão de disciplina interna da escola. E sempre que eles não querem um aluno, é nós que vamos lá para levar o aluno de volta. Então isso gera uma antipatia. Nós temos que curar isso. Isso é com o tempo. Isso são gerações que passam, gerações que mudam. Nós entendermos a educação como um outro tipo de direito, como algo essencial para a comunidade. Ainda voltando nessa mudança, que ela é uma mudança de raiz, não é uma mudança de um detalhe.
na geração dos meus pais, a educação não era um direito de todos. Não era. A educação era um direito de quem pudesse pagar. Eu sempre convido as pessoas a perguntarem aos seus avós se sabem onde os avós estudaram. Possivelmente devam ter estudado numa escola particular ou numa escola de padre ou de freira, como dessa natureza assim, porque não havia escola pública como um acesso de todos. Mas se nós formos olhar para qualquer país que se desenvolveu, nós vamos observar que se investe em educação para todos. Pois bem, isso estamos implementando. O grande passo, talvez, da próxima década ou do próximo século no Brasil seja a efetiva qualidade dessa educação. Que é outro capítulo. Que é outro capítulo. E essa qualidade você faz com aquele investimento que eu estava te dizendo. É o investimento do orçamento dos poderes e é o investimento da comunidade. Que entendendo que a escola hoje é um lugar sagrado da formação do cidadão. É a escola que vai formar o futuro jornalista, o futuro promotor, como também é a escola que vai formar o futuro criminoso. Portanto, é um trabalho essencial e a comunidade tem que olhar mais para isso. Ainda envolvendo os jovens e os adolescentes, a questão da drogadição e a venda de bebida alcoólica, por menores ou para menores. Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates. Na noite de hoje, a presença e a entrevista com o promotor Sérgio Diefenbach, que está assumindo a promotoria especializada na comarca de Lajeado. Doutor Sérgio Diefenbach, a questão envolvendo uma situação que vem se arrastando já há muitos anos, tomara que não seja eterna, mas a bebida alcoólica entre os jovens e a questão da drogadição. Pois é um problema que acompanha a humanidade. A drogadição e o consumo de álcool acompanham a humanidade. A questão que se mostra mais grave é quais são os nossos mecanismos de prevenção a isso e até mesmo de tratamento a quem não teve forças próprias de reagir a essa situação. Então nós temos aí algumas situações que são de ordem nacional, que é uma submissão do país a um poderio econômico violento, que permite que a bebida alcoólica seja propagada a qualquer hora, a qualquer dia e considerada um elemento natural, não somente natural, como colado a situações de sucesso. Fortes apelos de Fortes apelos, jogadores de futebol, atletas, atores, horários, as propagandas mais bem pagas, as mais bonitas, as mais cativantes, elas estão vinculadas à bebida alcoólica. E a gente chega a situações que são absolutamente de uma hipocrisia grave, né? Nós termos que concordar com exemplos de absoluta falta de lógica, ou seja, nós temos uma enorme campanha e preocupação de todos com a embriaguez ao volante, né? Sabemos que o Brasil é um dos países que mais mata no trânsito. Nós matamos no trânsito mais do que a guerra do Vietnã. E, no entanto, nós temos os espaços de abastecimento desses veículos, que são os chamados postos de gasolina. E nós convivemos naturalmente com os postos de gasolina vendendo álcool ao motorista. É uma situação que se alguém viesse de um outro planeta, ele não entenderia. Como é que pode nós chegarmos a esse ponto de permitir que a bebida alcoólica patrocine a Copa do Mundo, que a bebida alcoólica patrocine o futebol, que o esportista saudável faça propaganda, que essa propaganda entre nos nossos horários, nas nossas casas, nas nossas televisões com uma falta de cerimônia total e ainda assim a gente venda essa bebida com a maior facilidade nos postos que deveriam abastecer os veículos. Mas, além disso, Paulo Rogério, isso é uma questão cultural grave, é uma questão cultural muito grave e esse tempo que eu estive à frente do Fórum de Enfrentamento à Drogadição, nós tivemos um bom período de orientação e assessoria do psiquiatra Dr. Rogério Horta, que é um estudioso dessa matéria, e ele nos alertava que o álcool era muito mais grave que o próprio crack. O crack seria uma droga pesada, né, muito violenta, mas atingiria uma faixa pequena da sociedade e um tiro forte, mas curto. O álcool não, o álcool atinge uma massa, atinge praticamente todas as famílias e pega o adolescente com mais precocidade.
E o interessante de se perguntar, mas por que tem que diminuir o acesso da bebida ao adolescente? Sim, porque o organismo dele está mais fraco, porque a preparação dele não está concluída, o seu cérebro não está totalmente formado. Ele tem mais facilidade de contrair dependência. O mal que é feito pela bebida é mais grave no adolescente. Então, a questão toda é de nós como comunidade, de nós como autoridade, fazermos o que for possível, não para proibir. Ninguém tem hoje a ideia tão utópica de que nós vivêssemos sem bebida. Não. Ou então dizermos que a bebida é ruim. Não é. Ela é agradável, ela torna a pessoa... Mas a questão é o limite. É o limite e o controle. Não poderia e não precisaria ser tão fácil como é. Então nós vamos levar vamos perder, Paulo, muitas gerações. Vamos perder muito tempo nisso, até entendermos que a bebida pode conviver, vai conviver, mas tem que estar mais limitada na vida do cidadão. Não pode ser vendida tão fácil, não pode ser vendida tão barata. Não é possível nós termos que conviver e, aproveitando para dar uma provocadinha Está muito fácil a tua posição hoje na nossa entrevista aqui, Neto. Só pergunta e eu tenho que ficar me explicando. Nós não podemos ter que conviver com a Rádio Independente, por exemplo, fazendo a propaganda da festa com a cerveja 50 centavos. A imprensa tem que se posicionar sobre isso. E a gente abre o jornal, está ali. Todo final de semana, festa daqui, tequila liberada, cerveja 50 centavos. Questão de um mês atrás, eu fiz uma audiência triste, trágica, onde um jovem morreu num acidente de trânsito. Vindo do interior de Cruzeiro do Sul, de volta para Lajeado. E aí o motorista, bêbado, se desgovernou numa poça d'água, fechou numa árvore e um jovem morreu na hora. E nas perguntas, na audiência, eu perguntei, mas onde vocês estavam? De onde é que vocês vinham? Nós vimos da festa tal, era a festa da cerveja, era um negócio assim. Vamos imaginar, festa da cerveja a 50 centavos no interior de Cruzeiro do Sul. Eu imagino que as pessoas vão ir nadando para lá? Vão ir de carroça ou vão ir caminhando? Não, todos vão de carro. Alguns vão numa van, outros não, mas outros todos vão de carro. Como é que saem essas pessoas de lá? E isso transita de certa forma comum na nossa sociedade. Daí morreu o cidadão, adianta eu punir o outro? Eu vou resgatar alguma coisa? Sim, no processo punir, pedir a condenação, vai ter que indenizar, enfim, mas aquela vida não volta mais. E talvez se nós não estivéssemos fazendo um elogio à bebida, não tivesse acontecendo tão facilmente mortes dessa natureza. O crack, a cocaína, a maconha, eles terminam sendo derivações disso tudo. O crack hoje atinge, infelizmente, uma camada de pessoas normalmente mais pobres, que vão em busca de uma droga desesperada e barata e que estão cada vez mais morando na rua porque as famílias não aguentam. Ao crack eu já não acredito que se trabalhe com prevenção. O sujeito que chegou no crack, ele já falhou a prevenção na bebida, por exemplo. É muito comum que ele já tenha falhado a prevenção em outros caminhos. Ao crack nós temos que apostar em canais de tratamento, canais caros de tratamento, mas necessários de tratamento, que importam em serviços de saúde atendendo, entidades especializadas, como temos em Lajeado, insistência, retomada. São Paulo está instituindo a chamada Bolsa Crack, é um pagamento mensal para quem quiser fazer o tratamento, ele recebe em dinheiro do governo. Olha, são alternativas, que todas as alternativas nessa área são louváveis. Podemos ter crítica, e eu já ouvi muita crítica sobre, não faltava mais nada, já tem a bolsa aí, agora a bolsa crack, o sujeito vai ganhar para consumir crack. Não é isso. Todo o trabalho que se fizer como política pública, ele tem na ponta profissionais que têm que estar em contato com essas pessoas. São assistentes sociais e as equipes de atendimento. Esse cidadão ele tem que estar vinculado a um serviço. E esse serviço vai trazer ele para quê? Para o atendimento, para a terapia, para a medicação, se for necessário, para a mudança da sua cultura de vida. E nesse meio tempo é um sujeito que perdeu referência, ele não tem casa, ele não tem trabalho, ele não tem sobrevivência. Qual é o meu jogo? O que eu proponho para ele? A bolsa pode vir nesse sentido, olha, tu vai aderir ao teu tratamento e nós vamos te ajudar por um tempo a tu recuperar a tua vida. É uma possibilidade, é uma tentativa válida. Internação compulsória? Último caso, em última hipótese, aquela em que o sujeito realmente ele está no fundo do poço e um profissional da saúde entende que é necessária a internação e ele não aceita a internação. Neste caso, ele vai procurar
ou a Defensoria ou o Ministério Público, e nós vamos acionar o Judiciário e um juiz vai determinar que ele seja conduzido a um local para desintoxicação, que não garante o tratamento. O sujeito se desintoxica, isso às vezes acontece aqui no nosso hospital. Ele desintoxica e sai na rua e volta para o mesmo ambiente. Doutor, o senhor acredita que nós ainda temos chance na guerra contra as drogas? Sim, sim, eu tenho esperança. Na verdade, Paulo Rogério, se nós formos olhar, a gente termina replicando, só que com muitos anos de atraso, o que acontece em outros países. Né? Nós vamos vencer. Não digo vencer, mas vamos... Primeiro, não é uma guerra, não é uma questão de vencer, mas nós vamos controlar a situação. Nós vamos diminuir os efeitos em relação a hoje. O que acontece? 2, 3 anos atrás, Paulo Rogério, nós não tínhamos quase que estrutura nenhuma de trabalho sobre isso. Nós não tínhamos profissionais que trabalhassem com isso. Então as redes começam a se adaptar para se preparar para esse tipo de demanda. E o país vai dar volta nesse sentido, a nossa região vai dar volta. Teremos sempre, como teremos o bêbado, teremos o maconheiro, teremos o cheirador de cocaína e teremos o fumador de crack. Isso acompanha a humanidade. A questão é que nós tenhamos isso sob controle. Sob controle. E isso eu não tenho dúvida. A redução da maioridade penal ajudaria? Na minha avaliação, é absolutamente indiferente. A redução da maioridade penal é um ponto maravilhoso para a discussão. Eu entendo como um dos grandes equívocos que se propõe para resolver a consequência e não a causa das coisas. Basta nós observarmos o seguinte: primeiro lugar, o nosso sistema carcerário. Nós temos 2 sistemas, um sistema juvenil, que é o do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o sistema dos adultos, que é o do Código Penal. O sistema dos adultos, Paulo Rogério, é o pior sistema do mundo no Brasil. É o pior sistema do mundo. Hoje, no Presídio Central, as facções disputam presos. Certa vez, a Vara das Execuções Criminais interditou uma ala do Presídio Central e o chefe da facção se revoltou, porque ele estava recebendo poucos presos. Ou seja, é o crime organizado recebendo pouco soldado. Agora, imagina se eu coloco 100 mil jovens de 16 anos nesse sistema. Eu só faço essa pergunta à comunidade. Na escola. Eu coloco 100 mil jovens de 16, 17 anos nesse sistema carcerário, com a expectativa de que ele vai sair do presídio bom. E não só nos 21, seria aos 25 ou 26 anos? Que seja. Que ele vai sair bom, que ele vai sair padre, que ele vai sair um acadêmico, ou que ele vai sair absolutamente criminalizado. Isso é o sistema do adulto. O sistema infanto-juvenil, um outro grande equívoco, isso é jurídico, eu não sei quanto tempo nós temos nesse bloco ainda, 1 minuto. Um grande equívoco é as pessoas misturarem a chamada responsabilidade juvenil com a capacidade de saber que é crime. Então, argumentos que diz, claro que tem que reduzir a maioridade penal porque um rapaz com 16 anos sabe que é crime. Óbvio. Saber que é crime é um pressuposto para qualquer responsabilização. O sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente deduz que a partir dos 12 anos de idade ele já tem a consciência da ilicitude do fato. Tanto que a partir dos 12 anos ele já está apto a receber algemas. A partir dos 12 anos ele vai para trás das grades. A partir dos 12 anos ele é responsabilizado. Ele vai para a fase que a fase é igual, no sentido de restrição da liberdade, é igual a um presídio. Por que ele vai para lá? Porque ele sabe o que cometeu. Se ele não souber o que está fazendo, ele é um inimputável total, ele é um alienado, ele é um débil mental, e aí ele não receberá pena nem se for menor, nem se for maior, porque daí ele é um alienado. O que a lei prevê é que a partir dos 12 até os 18, ele tem que saber o que está fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, ele vai ser punido. Punido como? Com um diferencial, que é restrição da liberdade, somado a outros mecanismos de educação, de reflexão, de tentativa, de busca, coloca em liberdade, mantém em acompanhamento, bota uma estrutura de fiscalização, de liberdade assistida, enfim. E as estatísticas, Paulo Rogério, as estatísticas não são desfavoráveis. Qualquer estatística séria que for olhar, vai observar que um grande número dos crimes praticados são por adultos, não são pelos jovens. Não aumentou a criminalidade juvenil, não aumentou. O que aumenta é o impacto de alguns crimes muito violentos praticados por jovens. E aí nós podemos tratar isso no outro bloco, antes de falarmos do meio ambiente. Logo depois do intervalo, nós voltamos. Programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje trazendo a presença do promotor Sérgio Diefenbach,
que passa a responder pela promotoria especializada. Doutor, falávamos na questão da maioridade penal. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, especialmente na Inglaterra, tem crianças com menos de 12 anos presas por crimes, por atrocidades cometidas. Sim, sim. Alguns países têm a legislação varia muito e o entendimento, isso que eu falava antes, Paulo Rogério, na questão dos 12 anos, induz muitas vezes as pessoas a entenderem equivocadamente, dizer assim, não, a partir dos 12 anos em tal país já é maioridade penal. Se nós fizermos esse cálculo, no Brasil nós podemos dizer então que a responsabilização penal ela começa aos 12 anos. Tu entendes? A partir é o que eu dizia, aos 12 anos eu já algemo um adolescente. Eu já prendo ele, porque a partir dos 12 anos, a lei presume que ele tenha total condição de ser responsabilizado penalmente, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, por um ato criminoso praticado. A partir dos 12 anos. O que muda? O sistema que vai ser aplicado sobre ele. Até os 18 é o sistema do Estatuto. Dos 18 para cima é o Código Penal. Mas ele é responsabilizado penalmente. E, às vezes, mais grave do que o sistema penal adulto. Eu ontem fiz um júri em que o sujeito, a certa altura, ele desferiu 2 tiros nas costas, numa briga, pegou nas costas do sujeito, e a tese da defesa era de desclassificar o crime para lesão corporal grave. A pena da lesão corporal grave, veja bem, eram 2 disparos feitos no posto faleiro. Um atingiu as costas do jovem. Se o júri entendesse que não era tentativa de homicídio e que seria lesão grave, a pena seria de 1 ano de reclusão. 1 ano de reclusão. Um adolescente que tivesse praticado isso, ele teria primeiro um julgamento em 60 dias. Nesse outro nós levamos 3 anos para chegar no julgamento e o sujeito saiu solto, indo ao Tribunal de Justiça para daqui 1 ano eu começar a cumprir aquela pena. O adolescente, nós em 60 dias, 90 dias no máximo, estamos julgando o adolescente. E ele pode ficar até 3 anos. Até 3 anos, por aquele crime que o adulto ficaria no máximo 1. Então, em alguns casos, o adolescente pode ficar mais tempo preso que propriamente o adulto. Onde é que há uma distorção e, quanto a isso, há uma unanimidade no país? São quanto aos crimes graves, muito graves, praticados por adolescentes e que nós esbarramos no limitador de 3 anos de prisão do adolescente. Inclusive os crimes hediondos. Independente do crime, inclusive os hediondos, o homicídio, estupro, o tráfico, o que for. Nesse, me parece que caminha muito bem já no Congresso a possibilidade de se ampliar esse período. De 3 anos para 5 ou para 8 anos, como período máximo de reclusão de um adolescente pela prática de um delito enquanto fosse adolescente. Na minha modesta opinião, e eu sei que o mundo jurídico está totalmente dividido a respeito disso, a opinião pública não, a opinião pública toda defende que se reduza a maioridade penal, e o mundo jurídico está dividido, então eu me incluo entre aqueles que entendem que a maioridade penal deva permanecer como está, apenas aumentando o prazo de internação e de tratamento penal que se dê àquele adolescente. Mas e a fase está recuperando alguém? Olha, a fase, o índice nosso é muito ruim, tanto da fase quanto do presídio, mas o índice do sistema, não vou dizer a fase, o sistema socioeducativo, eu posso garantir que ele é assim, 5 vezes mais recuperador que o sistema penal. Por quê? Porque a fase é apenas a ponta de um sistema. Eu comparo, quando eu converso sobre isso, eu comparo o sistema socioeducativo juvenil muito parecido com o sistema de saúde. O que é a fase? A fase é a UTI. Só chegam à UTI aquelas situações muito graves, aqueles adolescentes que já experimentaram inúmeras medidas chamadas em meio aberto. Já experimentaram prestação de serviço à comunidade, já experimentaram liberdade assistida, já experimentaram trabalho da rede de apoio e, como último recurso, tiveram que ser detidos. Sim, aqueles que lá foram detidos, eles têm um índice menor de sucesso no retorno. Assim como, se nós formos fazer uma pesquisa dentro de uma UTI, talvez o nosso índice de morte seja maior do que de sobrevivência dentro de uma UTI. Não significa que o problema seja na UTI. É porque as doenças que chegam lá são graves. O sujeito chegou grave. E quando nós vamos falar em investimento em saúde pública, nós não vamos falar tanto em construir UTI. Nós vamos construir mais posto de saúde, atenção básica, ou seja, diminuir as causas de doença para chegar o mínimo possível dentro da UTI. E a nossa UTI, a nossa fase, ela ainda tem um enorme caminho para melhorar
Precisamos construir mais unidades. Santa Cruz precisa uma, Osório precisa outra, para que o adolescente esteja preso mais próximo do local da sua família para aumentar esse trabalho, mas o resultado da fase ainda é extremamente mais de maior sucesso que o sistema penal. Saúde pública e meio ambiente também passam a ser de sua incumbência na especializada. O episódio das fraudes envolvendo leite e as misturas que foram deflagrados e mostrados ao público na semana passada passa também pela sua promotoria? Na verdade, esses dois casos estão sendo tratados pela promotoria de Porto Alegre com abrangência regional. Se algum caso respingar em Lajeado, obviamente que passará pela minha promotoria. A atuação criminal dessas fraudes, talvez com o promotor criminal. Mas são sistemas que se interligam e demonstram a permanente necessidade, Paulo, de fiscalização e de investigação. E é da natureza humana, infelizmente, é da natureza humana a busca pela fraude, pelo dobro do lucro, pelo lucro mais fácil. E é por isso que nós precisamos ter, às vezes chatos, incomodativos, mas nós precisamos ter instâncias fiscalizatórias. Os concessores do alvará, o fiscalizador da licença, o fiscal do fiscal. Precisamos ter o Ministério Público também investigando. Precisamos parar com essas questiúnculas de achar que só então a Polícia Civil, que o Ministério Público fará um mal investigando. Esses fatos bem demonstram, Paulo, que todo o nosso serviço de apoio ele é corruptível. Não há serviço incorruptível. Não há. É uma ilusão quem pensar em depositar a esperança de que haverá um salvador da pátria. Ponto. A partir de amanhã, Paulo Rogério será o presidente da República e não haverá mais corrupção. Haverá. O Ministério Público, o promotor vai ser o prefeito. Haverá sim corrupção, desde um licenciamento para uma obra, numa fraude a uma licitação, de uma obra que custa 100, orça em 150, sempre tem os seus mecanismos, diz que apresentou um produto A, mas na verdade apresentou o produto B, são fraudes permanentes. Elas se tornam mais graves, muito mais graves, quando essas fraudes acontecem em órgãos ambientais e mais ainda quando envolvem saúde pública, como é o caso do leite. E então isso demonstra apenas o quê? Precisamos manter fiscalização. Meio ambiente. Lajeado é um pulmão a ser protegido. Nós estamos costeados pelo rio Taquari, nós temos uma perda de área verde que aumenta a cada dia, e eu ainda pretendo ver nós trabalhando juntos, e até na semana que vem, se der, eu vou ter uma reunião com o prefeito, com todos os secretários, com todos os cargos de confiança do município, porque me parece que em termos de meio ambiente nós podemos e precisamos andar juntos, não somente essa área repressiva, ou seja, fiscaliza, autua, a Patran, derrubou árvore, podou árvore, isso tem vindo muito para nós aqui em Lajeado. Cortou uma árvore, cortou outra árvore, desmatou dois aqui, crimes que quase que chega da pena do sujeito que está sendo punido. Nós podemos manter a atividade fiscalizatória e enfatizarmos ou retomarmos uma atividade educativa. Educativa como comunidade, não como escola. A comunidade entender o meio ambiente como um bem a ser protegido e talvez até um bem a ser enaltecido na nossa região, que ela é propícia para isso. A nossa colonização permite nós valorizarmos mais o meio ambiente, entendermos o que estamos fazendo com o meio ambiente, sabermos quando estamos produzindo de lixo. Isso deveria ser divulgado quase que semanalmente. A gente esquece quantas toneladas de lixo nós produzimos em Lajeado. E o que estamos fazendo com ele? Depois, o que é que estamos fazendo com esse lixo? Quanto custa tratar esse lixo? Quanto custa? O quanto isto renderia? Quanto poderíamos economizar? E aí, convidar a comunidade a olhar dentro da sua casa. Né? Quanto é que cada unidade familiar produz de lixo? O que é que ele faz com o seu lixo? O mundo moderno nos conduz a fazer tudo muito fácil, né? Então a gente compra, às vezes o produto que tu compra é muito menor do que toda aquela parafernália que vem e vira lixo depois. Esses dias eu não lembro o que foi que eu comprei, eu disse, meu Deus, mas eu comprei mais lixo do que produto. Né? Mas a gente não para refletir sobre isso. Eu comentava dia desse com o prefeito sobre um biólogo que fez um bom trabalho educativo na cidade de Canela, e ele foi dar um curso para nós numa outra comarca em que estávamos, ele contando o trabalho pedagógico que foi feito nos domicílios na questão da coleta do lixo. Ou seja, todo um trabalho
explicando a importância da separação do lixo, o resultado econômico que isso gera para o município e para o meio ambiente e tudo mais. Depois de feito tudo isso, passaram a um processo de fiscalização do lixo das pessoas. E aí reunia escoteiro, lá em uns clubes, o que for, brigada, e faziam certas patrulhas de fiscalização do lixo das casas. E chegava no lixão e retirava o lixo da casa, e abria-se o lixo, né? Olhar o que estava dentro do lixo. E é muito impressionante essa pesquisa, observarmos o lixo das pessoas. E aí aquela família que não separava o lixo, eles ensacavam de volta e largavam na frente da casa do sujeito. Olha o impacto educativo. Constrangedor. Constrangedor. Claro que isso causou revolta, reclama com o prefeito, acho que não foi, mas são medidas simples e pequenas que geram impacto numa comunidade e faz nós pensarmos. O nosso esgoto. Para onde está indo o nosso esgoto? Quanto de esgoto nós tratamos? O quanto daqui vai para o Rio Taquari? Então, a proteger o Rio Taquari vai muito, muito além do Viva o Taquari Vivo, por exemplo, que é importantíssimo, que retira toneladas de lixo exposto. Mas nós ainda podemos olhar mais para o Rio para o Arroio Saraquá, para o nosso Taquari. Isso são atividades que não precisam ser estresse, não precisa estar o promotor brigando com alguém, nem ninguém fiscalizando, nem autuando. É a comunidade debater junto. E nesse ponto aí a promotoria do meio ambiente quer estar junto com a comunidade de Lajeado para conversar sobre isso tudo. Muito obrigado pela presença e pelas informações, Dr. Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Tá certo, foi o Dr. Sérgio Diefenbach, promotor que passa a responder pela especializada, promotoria especializada na comarca de Lajeado. E assim estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite, que volta amanhã às 7h. TV Univates, para você, para o nosso Vale.